Glória a Deus, aleluias. Eu cumprimento a amada igreja na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo és o nome do Senhor, aleluias. É motivo de alegria mais uma vez estar aqui para louvar e bendizer o nome do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. Abra a tua Bíblia comigo no livro Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Marcos, capítulo de número 9, versículo de número 30 adiante, para a nossa meditação. Oh, glória a Deus, aleluia. Deus amado, Deus santo e poderoso, primeiramente eu peço perdão, Senhor, pelas minhas falhas, perdão, Senhor, meu Deus, pelos meus pecados, Senhor, meu Deus e Pai. O Senhor venha, Pai, nesta noite, Senhor, meu Deus e Pai, jogar por terra todo o meu eu, tudo aquilo, ó Pai, que não provém de Ti, Senhor, meu Deus e Pai. Venha, ó Pai, falar com a Tua igreja, ó Pai, não aquilo, ó Pai, que eu quero falar, mas aquilo, ó Pai, que o Senhor tem para falar. O Senhor conhece, ó Pai, a nossa necessidade. O Senhor conhece, Senhor, meu Deus e Pai, o que nós almejamos, Senhor, meu Deus e Pai. E a Tua vontade, Senhor, meu Deus e Pai, é perfeita e agradável, Pai, para com a nossa vida, Senhor. Orianda alabaço de canto de couve manai. Deus santo, Deus poderoso, Deus tremendo, aleluia. Fala, Senhor, conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Todos encontraram, diga amém, aleluia. Glória a Deus. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Marcos, capítulo de número 9, versículo de número 30 adiante. Eu trago como tema para essa mensagem fé, aleluia. Como está a tua fé? Como você tem agido a tua fé? Oh, glória a Deus, aleluia. E tendo partido dali, caminharam pela Galileia, aleluia, perdoe-nos. Versículo de número 14, aleluia, diante. E quando se aproximaram dos discípulos, viu ao redor dele grande multidão, e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada, e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai-se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-me. E trouxeram-lhe. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus lhes disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Amém? Até aí a igreja pode sentar, glorificando, exaltando o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Na época de Jesus, aleluia, nós vamos ver que os discípulos, eles andavam com Jesus, eles caminharam com Jesus, eles aprenderam muito com Jesus, aleluia. E a palavra do Senhor vai dizer que eles estavam num certo lugar, onde havia ali os escribas, onde havia ali também uma multidão, e ali foi trago ali um menino, um jovem,
que tinha, aleluia, um espírito de mudo, né? Ali havia um demônio, aleluia, que habitava, que fazia com aquele rapaz, aquele jovem, ele, aleluia, praticasse coisas, fizesse coisas que não eram de Deus. Então aquele homem, aquele pai daquele jovem, foi até os discípulos e pediu para que aqueles discípulos expulsassem aqueles demônios, mas aqueles discípulos não puderam, não conseguiram expulsar aquele demônio que estava sobre a vida daquele jovem, aleluia. Então Jesus, ao saber disso, Jesus, ele fala, aleluia, glória a Deus, ele responde diante daquela multidão, diante do pai daquele jovem: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Se naquela época, aleluia, a fé daqueles que caminhavam com Jesus era pouca, imagina hoje, imagina no mundo que nós vivemos hoje, aleluia, glória a Deus. Pastor Camilo até citou aqui um versículo, aleluia, quando ele leu a mensagem. Eu vou citar aqui novamente, em Lucas 18:8, ele fala assim, Jesus ele fala: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Quando Jesus Cristo voltar na terra, voltar para buscar a igreja, que na terra Jesus Cristo não vai voltar, mas vai voltar nas nuvens, né? Quando ele voltar para buscar a igreja, para arrebatar a igreja, porventura achará fé? Naquela época de Jesus, na época de Jesus, não havia, aleluia, fé o suficiente para fazer, aleluia, aquilo a qual o povo necessitava. Jesus ele chama de incrédulos aqueles que estavam com ele. Até quando vos sofrerei ainda? Né? Nós temos, aleluia, que agir a nossa fé. Nós temos que ter convicção daquilo que nós pedimos a Deus, para que o milagre ele venha acontecer na nossa vida. Nós temos que ter convicção, aleluia, naquilo que nós colocarmos na mão de Deus, ter a certeza que ele vai agir na nossa vida. Porque muitas vezes não age? Nós pedimos, nós tentamos agir a nossa fé. Senhor, eu quero isso para a minha vida, mas lá no seu interior está assim: será que eu vou receber? Você tem que ter certeza, aleluia, glória a Deus. Porque Jesus ele fala assim: e disse-lhe Jesus: se podes crer. Ele falou com o homem, com o filho daquele jovem: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Não bastava somente, aleluia, a determinação de Jesus, mas aquele homem ele tinha que crer, ele tinha que ter convicção que o filho dele seria restaurado ali, a saúde dele, que a saúde dele naquele momento seria, aleluia, restaurada. Não adianta eu orar pela tua vida e eu ter fé e você não ter fé para receber o que o Senhor tem para você. Aleluia, glória a Deus. Mateus capítulo número 17, 20, Jesus ele fala assim, falando também deste assunto, deste mesmo assunto, deste lunático que tinha este problema, aleluia. E disse-lhe Jesus: por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo, que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a estes montes: passa daqui para colar, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Nada é impossível para aquele que crer. Aleluia.
Nada é impossível se você tiver convicção que você vai receber o milagre de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então Jesus, ele continua falando aqui com o pai do menino, e logo o pai do menino, chamando-o com lágrimas. Aleluia. Aquele homem já não aguentava ver mais o sofrimento do filho, a situação do filho. Aleluia. Com lágrimas disse: eu creio, Senhor. Você crê no milagre do Senhor na tua vida? Você crê que o Senhor pode mudar a tua história? Eu não sei o que você tem buscado, eu não sei o que você tem pedido para o Senhor. Aleluia. Mas ele fala: se tu crer, aleluia, tudo é possível. Então, com lágrimas disse: eu creio, Senhor. Aleluia. Ajuda a minha incredulidade. Ele aqui, quando ele fala ajuda a minha incredulidade, ele fala, ele quer dizer, talvez ele naquele momento, ele ainda não tinha fé suficiente, mas ele pede ao Senhor para que o Senhor venha ajudar, para que ele venha crer totalmente que o milagre possa acontecer. E Jesus, vendo que a multidão correria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito imundo e surdo, eu te ordeno, sai dele, e não andes mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estavam mortos. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que ou não podemos nos expulsar? E Jesus lhes disse: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e com jejum. Como é que você quer que Deus ele venha operar o milagre na tua vida se você não tem mais força para jejuar, se você não tem mais força para orar, se você não tem mais força para se humilhar na presença do Senhor? É através do jejum, é através da oração, é através, aleluia, dessas coisas que o milagre de Deus vai acontecer através da nossa vida. Marcos 11, 23, ele fala assim: ó, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te, este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Então não basta você somente pedir, não basta você somente falar com o Senhor e pedir Ele aquela coisa. Você não pode ter dúvida no teu coração. E muitas vezes a dúvida acontece no nosso coração. Não acontece? Acontece comigo. Às vezes eu quero algo do Senhor, mas dentro de mim fala assim: você não vai conseguir não. Como que eu quero receber aquilo que eu pedi se dentro de mim eu não tenho aquela convicção que eu sou capaz de receber, que eu não tenho aquela convicção que eu vou receber? Eu não vou receber se eu tiver dúvida no meu coração, se eu não crer. Aleluia, glória a Deus. Então eu não posso ter dúvida, eu tenho que crer. Aleluia. E quando eu creio, aquilo se fará. Aleluia. Tudo o que disser lhe será feito. João 40, 11:40, Jesus é falando: disse-lhe Jesus:
não te hei dito que se creres verá a glória de Deus? Quando, aleluia, Lázaro, ele morre, e há 4 dias Jesus chega até Marta, fala: se tu estivesses aqui, aleluia, ele não teria morrido, aleluia. Então Jesus fala: se creres, verá a glória de Deus. E eles vão para onde haviam sepultado Lázaro. E Marta fala: mas já cheira mal, Senhor, tirai a pedra. Que Jesus fala: tirai a pedra. Tira a pedra. Oh, glória a Deus, aleluia. Vamos, aleluia, glória a Deus. Vamos ler aqui. Então ele fala assim: disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram a pedra, e Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, graças te dou, porque me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, chamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. Interessante, quando eu leio essa mensagem, que eu vejo que o milagre ainda não tinha acontecido, mas Jesus, ele dá graças a Deus primeiro. Ele glorifica a Deus primeiro e agradece a Deus por ter ouvido ele. E depois ele fala: Lázaro, vem para fora. Então, quando você quer receber algo do Senhor, já agradece ao Senhor, já glorifica o Senhor por aquilo que o Senhor já fez na tua vida. Toma posse da tua vitória, mesmo antes de ter acontecido. Tenha certeza, convicção que aquilo que você está buscando, ele vai acontecer na tua vida. Aleluia. Mas Jesus, ele fazia milagres porque era filho de Deus, também porque era filho de Deus. Mas Jesus, ele era 100% homem e 100% Deus. Mas Jesus, nós vamos ver que Jesus constantemente ele estava em oração. Jesus constantemente ele estava nos montes buscando o Pai. Não é porque ele era filho de Deus que ele deixava de orar, não, que ele deixava de buscar, não. Jesus constantemente estava em jejum e oração, buscando o Pai, para que o Pai viesse atender o clamor. Aleluia, glória a Deus. Então, quando nós buscamos em oração, quando nós temos essa fé, aleluia, inabalável dentro de nós podemos sim pedir ao Pai que vai acontecer, porque é a palavra do Senhor que vem falar conosco. Aleluia. Tiago 4:3 fala assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Então, às vezes nós recebemos porque nós pedimos mal. Às vezes nós não recebemos porque estamos pedindo, aleluia, para o nosso próprio deleite. Às vezes não recebemos porque o que nós estamos pedindo vai nos afastar de Deus. Aleluia. Porque pedimos mal. Quando nós pedimos algo para o Senhor que vai edificar a nossa vida diante do Senhor, nós vamos receber. Aleluia, glória a Deus. Hebreus 10, 37 e 38 fala assim, ó: porque ainda há um pouquinho de tempo, o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé. E se ele recusar, a minha alma não tem prazer nele. Olha para você ver, porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir virá, e não tardará. Jesus, ainda um pouquinho de tempo, ele virá.
e não tardará. Mas e aqueles que recuarem? E para aqueles que pararam? E para aqueles que deixaram de buscar? E para aqueles que deixaram de orar? 31, versículo 38 fala assim: mas o justo viverá da fé. E se ele recuar? A minha alma, Jesus fala, minha alma não tem prazer nele. É forte. Como que as pessoas podem conhecer a palavra e deixar de viver a palavra, deixar de buscar o Senhor? A minha alma não tem prazer nele. Aí eu volto nesse versículo, aleluia, de 18:8. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Jesus, ele está voltando aí. Será que ainda tem fé? Será que ainda tem fé na terra? Fale que o justo viverá da fé. Aleluia. Se ele recusar, a minha alma não tem prazer nele. Então, não recue, não olhe para a adversidade, não olhe para o problema, não olhe para a perseguição, porque tem vezes que dá tempo de parar, nós pensamos em parar, não tem? Tem vezes que nós pensamos em desistir, não pensamos, aleluia, mas e aí? E se naquele dia que nós desistimos, Jesus ele voltar? 2 Pedro, capítulo de número 3, versículo de 8 e 9, fala assim, ó: mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Aleluia. Versículo de número 9: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns o tenham por tardio, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então no versículo de número 8 ele fala que, aleluia, um dia para Deus é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos como se fosse um dia. Então no tempo certo, o Senhor ele vai atender aquilo que você tem pedido. Na hora certa, o Senhor ele vai atender aquilo, aleluia, que você tem colocado na mão dele. Mas é preciso exercer a fé. E a nossa fé tem que ser uma fé inabalável. Olha para Pedro, quando Jesus estava em alto mar, e viram Jesus caminhando sobre as águas, acharam que era um fantasma, ficaram todos assustados ali. E Jesus: não precisam ter medo, sou eu. Pedro fala com Jesus: se é tu mesmo, Senhor, deixe que eu vá de encontro ao Senhor, pode vir. E Pedro ele vai, coloca o pé sobre as águas e vai caminhando, olhando para Jesus. Quando Pedro ele para de olhar para Jesus, que ele olha para o vento, ele olha para o mar, o que acontece? Ele começa a afundar. Jesus pega ele pela mão e coloca ele no mar. Homem de pequena fé. Homem de pequena fé. Então, quando nós estamos olhando para Jesus, tudo vai bem na nossa vida, porque nós estamos olhando para o alvo, nós estamos olhando para Jesus. Mas quando nós começamos a olhar para a tempestade que está do nosso lado, para o problema que está nos afligindo, é esse momento que é o perigo. É esse momento que nós pensamos em parar, é esse momento que nós pensamos em desistir, é esse momento que nós pensamos em jogar tudo para o lado, porque parou de olhar para Jesus e começou a olhar para aquele problema, para aquela dificuldade. É um irmão que se levanta contra você, que tira você da presença. É no local de trabalho, é um colega que fala algo que você não gosta, que tira você da presença. A
aleluia, mas começa a olhar para o alvo, começa, aleluia, a não levar para o coração as coisas que não agradam, começa a não levar para o coração, porque se nós formos levar tudo para o coração, não vivemos não, nós vamos guardar ódio, porque todo dia, aleluia, é um leão que nós temos que matar, todo dia é um querendo perseguir, todo dia é um querendo o seu lugar, todo dia é um querendo tirar sua paz. Se você começar a trazer isso para o coração, aleluia, você vai trazer o rancor, você vai trazer a ira para o seu coração, e Jesus ele vai sair. Começa a olhar para Jesus, começa a falar: oh, Jesus, abençoa aquela vida, aleluia. Perseguição todos nós passamos, e eu não gosto de falar das minhas perseguições, não falo nem com minha esposa das perseguições que às vezes eu enfrento no trabalho, nos levantes, mas eu começo a colocar de joelho e orar: Senhor, abençoa aquela vida, Senhor, a justiça pertence ao Senhor, a justiça não é minha. Começar a abençoar aquela vida, faça ela enxergar o Jesus que eu consigo enxergar, traga o amor dentro daquele coração. Então, quando nós olhamos para Jesus, nós não deixamos o rancor, nós não deixamos a mágoa, não deixamos nada tomar conta não, porque Jesus é o bom da nossa vida, aleluia. Mas voltando para a fé, tenha uma fé inabalável, tenha uma fé, aleluia, dentro de você, e não duvide daquilo que você tem pedido para Deus, porque Deus, aleluia, Ele há de operar o milagre na tua vida, mas através da tua fé, através da convicção que você vai receber aquilo, amém? Às vezes você ora pela vida de alguém, aleluia, às vezes o estado daquela pessoa é até difícil, mas já pensou se você for orar duvidando, se você for orar, fala assim: vou orar, mas a situação não tem mais jeito, a situação daquela pessoa não tem mais jeito, vou até orar, mas não tem mais jeito não. Como é que Deus vai operar o milagre? Aleluia. Deus opera quando você tem convicção, aleluia, do agir de Deus na sua vida, o que Deus ele pode fazer através da tua vida, amém? Começa a agir a tua fé diferente, começa a agir a tua fé, aleluia, com a convicção. Eu tenho certeza. Faça com Jesus quando ele orou para que Lázaro ressuscitasse. Ora e agradece a Deus por isso: Senhor, eu te agradeço por essa bênção que já é minha. Jesus orou e depois falou: Lázaro, levanta e vem para fora. Tenha convicção da vitória na tua vida, amém? Que Deus possa abençoar grandemente a tua vida. Aquilo que eu não falei, que o Espírito Santo de Deus continue falando em cada coração. Vamos fazer um minuto de oração. Você que pode, coloca sobre os teus pés. Coloca esta vida que você tem colocado, coloca essa vida neste momento, aleluia, teu lar, tua família, essa vida que tem passado por dificuldade. Coloca essa vida que tem te perseguido, aleluia. Comece a orar por essa vida neste momento, comece a entregar na mão do Senhor neste momento, crendo no agir de Deus, na justiça de Deus, no operar de Deus na tua vida. Deus amado, Deus santo e poderoso, neste momento, Senhor meu Deus, nós, ó Pai, pedimos, ó Pai, nós clamamos, Senhor, aumenta, Senhor meu Deus e Pai, nossa fé, Senhor meu Deus e Pai, como aquele homem, Senhor meu Deus e Pai, Pai daquele nasco, tira, Senhor meu Deus, toda incredulidade, Senhor, que eu venha, Pai, ter, ó Pai, convicção, Senhor meu Deus e Pai, daquilo, Senhor meu Deus e Pai, que eu quero, Senhor meu Deus e Pai, ó Deus santo, Deus poderoso, aumenta, Senhor meu Deus e Pai, a fé, ó Pai, da tua igreja, Senhor, aumenta, Senhor meu Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus,
Jesus. Visita, Senhor, meu Deus e Pai, nosso lar neste momento. Visita, Senhor, meu Deus e Pai, nossos familiares. Eu coloco, Senhor, meu Deus e Pai, minha mãe, meu pai, ó Pai, em tuas mãos, Senhor. Vai jogando por terra, Pai, aquela angústia. Vai jogando por terra, Pai, aquela tristeza. Vai jogando por terra, Pai, aquele rancor do coração, ó Pai, do meu Pai. Aleluia, glória a Deus. Muda, Senhor, a história, Senhor, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Muda a situação, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus Santo, Deus poderoso, visita, Senhor, meu Deus e Pai, Senhor, meu Deus, ó Pai, esta cidade, Senhor, meu Deus e Pai, os moradores, Senhor, meu Deus e Pai, deste bairro. Toma, Pai, tuas mãos, Senhor, manifesta, ó Pai, a tua glória, o teu poder. Vai tirando, ó Pai, todo impedimento, ó Pai, tudo, ó Pai, que tem impedido, ó Pai, o teu povo, ó Pai, de caminhar, o teu povo, ó Pai, de vir para a igreja. Vai jogando por terra, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, toda casta de demônios, Senhor, meu Deus e Pai, toda barreira, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, vai cair por terra, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Abençoa também, Senhor, meu Deus e Pai, Oséias. Abençoa, Senhor, meu Deus e Pai, a mãe do teu filho, ó Pai. Senhor, meu Deus e Pai, esta causa, Senhor, meu Deus e Pai, esta causa, ó Pai, que o homem, Senhor, meu Deus e Pai, já tentou tirar. Esta causa, Pai, está em tuas mãos, ó Pai. É o Senhor, ó Pai, que abriu essa porta, e o homem, ó Pai, não há de fechar, porque o Senhor, ó Pai, tem o controle de tudo. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, todo espírito devorador vai bater em retirada agora, em nome do Senhor Jesus. Todo espírito devorador vai bater em retirada da casa do teu servo, da tua serva, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Todo vício vai cair por terra, em nome do Senhor Jesus. Confirma, Senhor, a bênção, a vitória, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Deus abençoe grandemente a vida de cada um. Senhor, meu Deus e Pai, leva-nos em segurança para nossos lares, debaixo, ó Pai, da tua potente mão, em nome do Senhor Jesus. Que a graça, o amor, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada vida, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.